Quero te falar também sobre o São Paulo, que tem o terceiro maior patrocínio master do futebol brasileiro em 2026, superando o Palmeiras. Te atualizo ainda sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo, e não é barato. Arboleda interessa ao Vasco da Gama, ele pode ser trocado por Marino e Inestrosa. Tem sobre Scarpa. Está de saída do Atlético Mineiro, caberia no seu time do coração, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, 105 milhões de reais fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sporting Bet garante 100 milhões de reais fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 134 milhões de reais. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato. A Betano paga 268 milhões de reais por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com 150 milhões de reais da Sportsbet. Não, perdão, da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, 105 milhões de reais com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sporting Bet e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Todos os acertos do São Paulo com Eduardo Toni, diretor de marketing, que deixou o tricolor na última quinta-feira. Quero te contar sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo na temporada passada. Mais uma temporada sem títulos e de gastos bastante altos. O departamento de futebol do tricolor custou 687 milhões de reais, número do próprio balanço oficial do São Paulo. Quero contar que a previsão do tricolor para o seu departamento de futebol era de gastos na casa dos 530 milhões de reais. Ou seja, foram investidos 157 milhões de reais a mais. Lembro muito bem de várias discussões que aconteceram no São Paulo na temporada passada, com o Márcio Carlomagno na condição de CEO, entendendo que Carlos Belmonte gastava muito mais do que poderia, e agora os números são definitivos, 157 milhões de reais a mais. Importante registrar que isso significa uma média de 57 milhões de reais por mês investidos na temporada passada. O valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, custos com funcionários, centros de treinamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. E ainda assim, apesar desse gasto bastante alto, o tricolor fechou a temporada de 2025 com um superávit de 149 milhões de reais no futebol. Ou seja, ainda que tenha gastado 687 milhões, o departamento de futebol foi capaz de render tanto que garantiu 150 milhões a mais. Isso se dá basicamente também por conta das vendas que ficaram na casa dos 284 milhões de reais. Só para completar, registrar que folha salarial do São Paulo no ano passado foi de 225 milhões ao longo do ano, direitos de imagem 102 milhões. Você soma tudo e divide por 13, estou incluindo também o 13º, e dá para dizer que com salário e imagem, o São Paulo desembolsou 25 milhões e 100 mil reais mensais. Esse custo é ainda maior porque há também pagamento de luvas. Então se alguém falar que a folha salarial do São Paulo é abaixo dos 20 milhões de reais, você pode dizer que não, baseado no próprio balanço financeiro tricolor. E Arboleda pode ser trocado por Marino e Inestrosa. Essa suposição foi feita por dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais, depois da informação de que Arboleda interessa ao Vasco. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo sem permissão foi multado em um mês de salário, vai treinar separado até que surjam propostas para que ele seja negociado. A ideia do tricolor é tentar uma compensação financeira ou uma troca de jogadores com o Arboleda na metade do ano. O interesse do Vasco no Arboleda nem é tão novo. O atleta, inclusive, já está na mira de outros clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense. Essa suposição de que o Inestrosa poderia ser envolvido na troca tem a ver com um interesse antigo do São Paulo no atacante colombiano. O Marino Inestrosa, antes de ser comprado pelo Vasco, no início do ano por 30 milhões de reais, esteve nos planos do São Paulo, mas o tricolor não tinha grana para fazer esse investimento.
A passagem do Inestrosa por São Januário é das piores. São 14 jogos na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Está muito claro que o Renato Gaúcho não conta com o jogador, apesar do alto investimento. Inestrosa de apenas 23 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 e na única partida que entrou, ficou em campo apenas 12 minutos. É natural até que o Vasco pense em alternativas para o Inestrosa, mas não me parece nem um pouco cabível que essa troca entre Arboleda, 34 anos, e Inestrosa, 23 anos, seja pau a pau. O Arboleda está em reta final de carreira com vários problemas extracampo. Tem valor de mercado bem pequeno. O Inestrosa foi comprado, repito, em janeiro por 30 milhões de reais. A única chance desse negócio acontecer seria por empréstimo, para que o Inestrosa ficasse, por exemplo, no São Paulo até o fim da temporada, com o tricolor assumindo 100% dos direitos econômicos e também com uma opção de compra. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou ficar de olho nessa história. O que eu posso contar é que o nome do colombiano segue na pauta São Paulino, mas não há grana para o São Paulo fazer qualquer tipo de investimento como tem sido em relação aos últimos reforços. Você, na condição de dirigente São Paulino, faria esse negócio? E como vascaíno, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. Já havia contado para vocês algum tempo atrás, depois de ouvir um dos acionistas do Atlético, sobre a intenção do clube em fazer uma reformulação na metade do ano. Hulk já foi embora, custava 2 milhões e meio de reais. Com a saída de Scarpa e Dudu, 1 milhão e 200 mil para o Scarpa, 1 milhão e 100 mil para o Dudu, o Cruzeiro consegue uma economia importante, que pode lhe garantir bons reforços na metade da temporada. Lucas Moura pode se aposentar, você sabe. O atacante de 33 anos de idade precisou passar por cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles. A cirurgia aconteceu nessa segunda-feira e o tempo de recuperação de 8 a 9 meses, ou seja, ele só terá condição de voltar a partir do ano que vem. O contrato do Lucas Moura com o São Paulo se encerra em dezembro e até lá o tricolor vai desembolsar 15 milhões de reais por um atleta que não entrará em campo. A grande dúvida é, o Lucas Moura se aposenta, o São Paulo renova o contrato dele? A discussão em relação à extensão do vínculo vai ficar para depois, mas o Lucas Moura se apressou para assegurar que não cogita a aposentadoria mesmo depois de 2 temporadas muito acidentadas. No ano passado ele jogou pouco por conta de uma série de problemas no joelho. Esses problemas foram solucionados para esse ano, mas ele sofreu uma fratura na costela, que deixou um bom tempo de fora, 46 dias. No retorno, nesse domingo em jogo contra o Bahia, no campo do Red Bull Bragantino contra o Bahia, o Lucas Moura voltou a se machucar, agora a lesão super séria, esse rompimento do tendão de Aquiles. Abre aspas para o Lucas Moura, eu vou voltar, e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso. Temporada do Lucas em 2026, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, o salário dele de 1 milhão e 800 mil reais por mês. Em relação à Arboleda no Vasco, o Arboleda foi reintegrado nessa segunda-feira ao São Paulo, vai treinar em horários separados e teve 1 mês do seu salário descontado, porque ele se ausentou exatamente por 1 mês, ele vai embora no dia 4 de abril e se reapresenta no dia 4 de maio. São Paulo decidiu não optar pela rescisão por justa causa, com medo de perder a ação e ter um caminhão de dinheiro para pagar. O contrato do Arboleda só se encerra em dezembro do ano que vem e ele ganha ou custa 1 milhão de reais por mês. O Arboleda ganha 700 mil mensais e ele tem direito a mais 300 mil que o São Paulo paga
para a quitação de dívidas, tá? Por que o São Paulo não dispensou? Além dessa questão da justiça, há a percepção de que o mercado brasileiro quer contratá-lo. Então o São Paulo vai aguardar por propostas, eventualmente para tentar alguma troca ou algo do gênero. Tá? Silmar Lima, boa noite, Nicole. Novidades a respeito do meu tricolor paulista. Estava explicando sobre a situação do Arboleda. Queria repercutir uma informação que eu trouxe com exclusividade no vídeo de hoje cedo. O São Paulo negocia com 4 empresas os name rights do estádio. Vocês sabem, o BIS, que é uma marca da Mondelez, tem contrato com o São Paulo só até dezembro. E as tratativas com a Mondelez andam meio devagar, até por isso o São Paulo se sentiu na obrigação de ir ao mercado. Nesse momento, o São Paulo trabalha com 4 possibilidades. Primeira delas, a BYD, com quem o São Paulo negocia desde o ano passado. Eu ouvi de uma pessoa de São Paulo que a BYD só não comprou os name rights e estreou em janeiro desse ano por conta daqueles escândalos envolvendo venda clandestina de camarotes no estádio, que acabaram derrubando o Júlio Casares, o Douglas Schwartzman e a Mara. O estádio passaria a se chamar Morumbi BYD, é uma coisa assim. Morumbi BYD, isso. A BYD acabou recuando por conta da repercussão muito negativa, mas as tratativas foram retomadas recentemente, tá? Há um interesse, uma negociação do São Paulo com dois bancos, e esse interesse cresceu depois que o Nubank, que é um banco digital, se acertou para a compra dos name rights do estádio do Palmeiras. Vocês sabem, o Nubank fechou com a W Torre e com o Verdão até 2044, acordo de 50 milhões de reais por ano. Os dois interessados nos name rights do São Paulo são o Banco Santander e o Banco Inter, que também negocia a possibilidade de ter patrocínio no uniforme do São Paulo. Para completar, a MetLife, que é uma seguradora internacional, que dá nome, inclusive, ao MetLife Stadium, o estádio da final da Copa do Mundo, é outro com negociações com o São Paulo. Só para completar o tema, que é um assunto importante, o São Paulo hoje fatura 25 milhões de reais por ano da Mondelez via BIS. A ideia nesse novo contrato é de tentar buscar algo na casa dos 60 milhões de reais, tá? Nicole, é mais dinheiro do que o Palmeiras conseguiu com a W Torre, sim, mas numa condição específica, o Palmeiras fechou com o Nubank até 2044, são 18 anos. A ideia do São Paulo com esse novo parceiro é um acordo de 5 a 10 anos, até por isso um valor um pouco superior. Pedi superchat, os caras mandaram e eu não li, para recorrigir esse pequeno equívoco. William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. No canal Tiro de Meta falou que o São Paulo está negociando um ponto argentino. Não falaram nome, para não atrapalhar a negociação e outro time atravessar o negócio. Você sabe quem é? O William nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, tá? De um ponta argentino. Tá meio vago, né? Mas a gente vai tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Deixa eu mandar mensagem aqui para preencher a sua pergunta e vou repassar aqui para uma fonte. Peraí. Ó. Tá por aí? Negociar com ponta argentino. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização já conto para vocês. Uma fonte corintiana está respondendo. O diretor de marketing do Corinthians é Vinícius Manfred. Essa pessoa disse que não pode falar quanto o Corinthians fatura hoje com a soma de todos os patrocínios e também fornecedor de material esportivo. Já eu prometo fazer esse levantamento para trazer para vocês ao longo da semana, tá? Só para lembrar, hoje Flamengo, Corinthians e Palmeiras são os clubes que mais arrecadam com patrocínio. O São Paulo também está bem próximo disso. E aí, só para completar, os espaços livres no uniforme do Corinthians hoje, barra traseira e frontal. Então aí, mais uma pergunta respondida, tá? Vocês vão mandando as dúvidas e a gente vai esclarecendo por aqui.